CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Onze horas e 4 minutos. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, sexta-feira, dia 21 de junho de 2024. Vamos juntos até meio-dia, trazendo e atualizando todas as informações do time do seu coração. Começamos falando de basquete. Campinas perdeu a chance de avançar à semifinal da LBF. As meninas perderam para o Santo André por 70-68. O jogo foi decidido nos últimos 14 segundos. Lembrando que Campinas chegou a estar vencendo por 12 pontos de diferença. E agora o jogo 3, o próximo encontro, será amanhã, às 11 da manhã, no ABC. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Uma excelente sexta-feira a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A Macaca já começa a pensar no Ceará, próximo adversário da Alvinegra. O duelo acontece na terça-feira no estádio Moisés Lucarelli, onde a Ponte ainda não perdeu sob o comando de Nelsinho Batista. Elvis está fora. A Ponte Preta tem uma lista grande com atletas que entram pendurados e correm o risco de ficar fora do derby. Copa América, a Argentina estreou com vitória. Os hermanos venceram por 2-0 com gols de Julián Álvares e Martínez. A partida marcou o recorde de Lionel Andrés Messi. Ele jogou a partida de número 35 da competição contra o Canadá, o jogador que mais vezes esteve em campo na competição. E o futebol paulista com o destaque da vitória do Palmeiras, Leonardo Dai. O Palmeiras venceu o Bragantino por 2-1 no Allianz Parque e assumiu a terceira posição na classificação do Campeonato Brasileiro, apenas um ponto atrás do Flamengo, que reassumiu a liderança nesta rodada. Corinthians e São Paulo se reapresentaram depois das derrotas na quarta-feira pelo Brasileirão. O pior dia teve o Corinthians, que viu um grupo de 30 membros de uma torcida organizada invadir o centro de treinamento para interpelar dirigentes, dentre eles o presidente Augusto Melo. Já o Santos, que na quarta-feira venceu o Goiás, também não teve boas notícias. O empate do Sport com o Ceará tirou o Peixe do grupo de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro ao final da 11ª rodada. Eurocopa, 3 jogos agitam a competição nesta sexta-feira. Neste momento jogam Eslováquia e Ucrânia pelo grupo E. Dá uma olhada aqui rapidamente. 1-0 para a Eslováquia contra a Ucrânia. Estamos com 4 minutos do segundo tempo. Além desse jogão, à 1 da tarde tem Polônia e Austrália pelo grupo D. E às 4 horas é jogo de gente grande. Jogaço. França e Holanda fechando a sexta-feira pelo grupo D. Sem Kylian Mbappé, né? Tá com o nariz fraturado. Será que ele vai jogar? Será depois que umas máscaras aí. Será que ele vai de zorro? Será que ele vai jogar? Será que ele será preservado? Será que ele vai pro campo? Tudo isso a gente vai descobrir 4 horas da tarde. E agora o destaque do Guarani com Antônio Lupe, que finaliza na manhã desta sexta-feira a preparação para enfrentar o CRB. Amanhã, 5 horas da tarde, lá na belíssima Maceió. É a estreia também do técnico Pintado. Será que ele vai fazer muitas mudanças em relação ao time que estava sendo escalado pelo Marcelo Cordeiro? Ponto de interrogação. E a diretoria está ativa no mercado, buscando reforços. Já anunciou o Bispo, já anunciou também o atacante, o Daniel dos Anjos. E agora a diretoria está em busca de mais atletas. Mercado estrangeiro. E zagueiro que estava no futebol português
está na mira do Guarani. René Santos, 32 anos, negocia com o Bugre após atuar pelo Marítimo pela segunda divisão do futebol de Portugal. CRB ou CRB? CRB. É Ceará ou Ceará? Ceará. A seleção brasileira de vôlei masculino sofreu um novo revés. Aí, ó, ele ataca novamente. Um novo revés. Não, depois O eu vou ti- te contar. Você tava junto. O time de Bernardinho perdeu por 3-0 para o Canadá. Parciais de 26-24, 25-19, 26-24. São 6 vitórias em 11 jogos até aqui. O Brasil é o 7º colocado da competição. E lembrando, né, que apesar da derrota, o Darlan foi o melhor jogador do Brasil na quadra com 12 pontos. Na manchete do basquete foi basquete, não foi baloncesto, né? Foi basquete. Tá. E agora o destaque de Fábio Scheib aqui no CBN Esportes. Um abraço para você, Fabião. Boa sexta-feira. Boa sexta-feira, Julião. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Destaque o Brasileirão. Ontem, 3 jogos foram realizados no encerramento da 10ª rodada do Brasileirão. Além da vitória do Palmeiras sobre o Bragantino no Maracanã, com gol de Davi Luiz aos 50 minutos do segundo tempo, o Flamengo bateu o Bahia por 2-1 em um jogo de ótimo nível técnico. Com o resultado, o rubro-negro carioca reassumiu a liderança do campeonato de forma isolada, com 21 pontos. E no Barradão, em Salvador, o Vitória mostra sinais de recuperação no campeonato. O Leão da Barra chegou à segunda vitória seguida ao bater o Atlético Mineiro por 4-2. Com o resultado, o time do técnico Carpini deixa a zona de rebaixamento e empurra um quarteto pesado para o Z4. Neste momento, Vasco, Corinthians, Grêmio e Fluminense amargam a zona de descenso do Brasileirão. Obrigado, Fábio Scheib. E agora a opinião de Carlos Eduardo de Freitas nessa sexta-feira gostosa, de linda. céu aberto, Copa América, Eurocopa, Série A, Série B. Copa Paulista, Muito fim Copa de semana, Paulista. Inter de Limeira na Série D. Sensacional. Um cardápio cheio. Competição. E já temos. Como é que chama as festas juninas aí? Taça das Favelas. Taça Taça das Domingão. favelas, verdade. Festa junina. Quermesse. Arraiá. Raiar, isso. Isso. Então, assim, é uma sexta-feira Nossa senhora. que você pode escolher como se divertir, cara. É um cardápio. Olha o gol, Casinha! Vai. Crânia! Nossa Senhora. Chaparenco vai pra casinha, empata o jogo, 8 minutos do segundo tempo na Eurocopa, Lupe. Que bela jogada do Chara. Chegou a Chaparenco. Beleza, Lupe. Desculpa, Caio, não interromper. Não, mas o gol tem prioridade aqui na Rádio Shevchenko CBN. joga? Não. Olha, gente, o Campeonato Brasileiro mostra que tem lógica, né? Estamos terminando aí a 10ª rodada, mas os times que figuram lá em cima são os mais estruturados financeiramente, né? Eu acho que o Botafogo ainda é o intruso no meio, mas tudo leva a crer que lá na 38ª rodada, Palmeiras e Flamengo estarão disputando o troféu de campeão brasileiro. 11 horas e 12 minutos, sexta-feira é assim, né? Um pouco mais agitado, um pouco mais divertido. Mais Você animado, tem que ser. pode mandar a sua participação também para o nosso WhatsApp. Um abraço para o amigo Gustavo Santista. Gustavo Santista. É, Gustavo, grande Gustavão, torcedor do Santos, vai ser pai ano que vem, esse ano. Mas Estamos será junho. que vai 9. torcer pro Santos? Ele falou assim: você tem que falar o WhatsApp lá mais devagar para eu anotar. Então vamos lá. 99186 Isso. Você tem escola. 9070. Você sabe quem que você tem que imitar. 9186 9070. Ou o nosso amigo Serjão, né? Isso, Sérgio. Grande Serjão, um abraço pra Sérgio ele. Pinheiro, tamo junto. Sérgio Pinheiro, um monstro sagrado. Trabalhos técnicos do CBN Esportes com Valmir Bortoleto, coordenação de stream com Daniel Françá. Apresentação: Júlio Nascimento. 11:13. CBN Esportes Campinas. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Estúdio CBN.
As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia E fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz Que conecta você. A sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic ou Electron? Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. 11 horas e 16 minutos. Thaís Azevedo está chegando com informações do trânsito aqui no CBN Esportes. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo. Olha, a Avenida Moraes Salles tem aquela lentidão ali pela pista da esquerda por conta de obras na saída do viaduto Miguel Vicente Cury até a rua Barão de Jaguara. Motorista perde tempo, isso sentido Nova Campinas. No sentido centro, motorista reduz a velocidade na saída do viaduto Laurão. A Avenida Princesa do Oeste tem boa movimentação, sentido viaduto Laurão e sentido Vila Lemos. Quem segue pela Avenida Norte Sul, o trânsito carregado desde a rua Sampainho até a rua Engenheiro Carlos Stevenson, sentido Guarani. No sentido Taquaral, o motorista perde tempo somente nos semáforos. Quem segue pela Avenida Júlio Prestes reduz a velocidade na chegada ao Balão do Bela Vista, sentido centro, e no sentido Rodovia Dom Pedro, no semáforo da rua Padre João Francisco de Azevedo. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Agora são 11 horas e 17 minutos. Renault Kwid E-Tech 100% elétrico a partir de R$ 99.990. Vá a uma concessionária e faça o test drive. CBN Esportes Campinas. Vai, 11 horas e 18 minutos, clássico é mais difícil, não sei se dá não. Tem Grenal, tem Fla-Flu. Tem um São Paulo e Vasco ou é Vasco e São Paulo? É, mas aí São Januário. Vasco e São Paulo. A gente tá falando aqui da 11ª rodada do Brasileirão. Dois times que assim... Dois jogos... 99% de certeza que vai ganhar. Palmeiras e Juventude. Ai. O Ju tá intermediário de tabela. Atlético Paranaense e Corinthians. Você acha que o Atlético vence? Vence. Mas tem um jogo chamado jogo tem de Bragantino 6 e pontos Vitória. entre Não Cuiabá tem e nada de Atlético. jogo de 6 pontos, não. Cuiabá e Atlético. O Cuiabá esse é vem de equilibrado. 2 boas vitórias. Eu acho que o Dragão não será... não vai lançar chamas pra cima do Dourado. Ah, por que vocês estão falando isso? Não, você tá brincando aqui de tentar acertar. Mas jogo aquela, Grenal, aquela coisa de palpite que é Grenal 99%, Palmeiras e Juventude
Atlético Paranaense e Corinthians, podem me cobrar. Tem Bragantino e Vitória também. Grenal é no Couto? Couto Pereira? Couto Pereira. Couto Pereira, em Curitiba, né? Terceira dividida, né? Mando do Grêmio, então, né? É. Tá. E aí, Fábio Chaves? 2 mil ingressos pros colorados apenas. Mando do Grêmio. 33 mil pro Grêmio. Ah, legal. É muito bom. Tem que ter torcida mista em clássicos. Só a torcida única é muito chato. Não me apetece. Muito chato. Então, mas ô Fábio Chaves, me ajuda nessa aí. Eu sei que você é um cara inteligente. No Paraná, no estado do Paraná, o clássico entre Coritiba e Atlético, torcida única, né? Recentemente tinha sido torcida única, né? Depois dos episódios lá que teve na Arena da Baixada, quando os torcedores entraram para bater nos jogadores do Curitiba, foi homologado torcida única nesses jogos. Não sei agora como tá para esse próximo ano. Então, mas é isso que eu não entendo. Isso deve ter sido uma determinação do Ministério Público do Paraná. Mas será que às vezes não é pontual, Lupe? Porque se for pontual, aí não justifica. Porque se eles fazem torcida única para os clássicos locais, qual que é a justificativa para num jogo? É claro que tem toda a comoção lá no Rio Grande do Sul e o Grêmio escolheu jogar no Couto Pereira. Por que tem um clássico com 2 torcidas numa cidade que, por determinação do Ministério Público do Estado, não permite os clássicos locais de terem 2 torcidas? Sim. Aí que tá como é que eu chamo? A incoerência. Incoerência, isso. Entendeu? Ou faz... aqui no Paraná, todos os clássicos vão acontecer com torcida única. Galo de Maringá e o Maringá, torcida única. Curitiba e Paraná e Atlético, torcida única. Agora, aí vai Grêmio e Inter, que é um clássico com as 2 torcidas, aí falta incoerência. É que lá no Rio Grande do Sul, o clássico é com 2 torcidas. Com 2 torcidas. Só que no estado, como tem essa lei, realmente... Mas o jogo Você entendeu o meu pensamento? Entendi, está corretíssimo. Entendi. 11 horas e 21 minutos, entendi muito bem. Você é um cara que explica... Mas ainda bem que para esse clássico prevaleceu a lei do Rio Grande do Sul. Bom dia, povo abençoado. Indo Amém. Agora pegar o almoço com um sorriso no rosto, porque o Palmeiras, sempre gigante, venceu mais um. Abraço. Excelente sexta-feira, o Derivaldo Souza. Dudu não entrou ontem, né, Fábio Chaib? Não entrou. Esteve no banco, mas não entrou, não. Oi? Eu tava na expectativa de vê-lo em campo, uma reação da torcida e tal. Mas não entrou. O Abel falou que ele não tá pronto ainda, mas está se preparando e possivelmente no próximo confronto contra o Juventude em casa também, ele deve fazer a sua reestreia, né? Abraço aqui pro grande Guto, que tá dizendo... Pô, é muita coisa, cara. Polônia e Áustria. A Euro? Você falou Austrália, Juliano, no destaque inicial. Não, mas então o erro não foi do Júlio. Não, mas é porque eu não O erro foi do Carlão. Tá tudo... A Austrália está na Fórmula 1 e na Surf WSL Rio Pro em Saquarema. Boa, Guto, obrigado pela participação. Bora falar do Guarani, Antônio Lupe, que se prepara, que amanhã tem duelo no Brinco de Ouro, ó, no Repelé, longe do Brinco de Ouro, importante para o Guarani. É isso, e começa a Era Pintado, né? A segunda Era Pintado, porque ele já teve uma passagem pelo estádio Brinco de Ouro da Princesa, e o Pintado chega com a responsabilidade de fazer algo diferente no Guarani, que hoje é o lanterna da Série B e vive um longo jejum sem vitórias na competição. O Pintado, por enquanto, não pode utilizar os reforços que foram anunciados, né? O Bispo, o volante, e o Daniel dos Anjos, o atacante que veio do futebol português. Ele ainda tem aí alguns problemas em relação a atletas que estão no departamento médico, ou seja, ele está quebrando a cabeça para colocar em campo um Guarani diferente do que ele viu, por exemplo, contra o Ituano. O Pintado estava no estádio Brinco de Ouro da Princesa e acompanhou o duelo contra o Galo de Itu. E na entrevista coletiva que aconteceu ontem, na verdade não, aconteceu na quarta-feira, o Pintado falou o que pretende fazer de diferente do que ele viu no empate em 3-3 com o Galo de Itu. Fica muito claro, né, que o momento de pressão, o momento ruim, a falta de confiança pesa muito, mas nenhuma equipe que não tem qualidade, que não tem um bom trabalho, que não tem bons profissionais, consegue uma reação como teve, né? Isso mostra, sim, que a gente tem alguma coisa boa construída aqui dentro, mostra que a gente tem forças para reagir. E eu repito, o meu trabalho inicia e a gente está muito focado e confiante. A gente muda
A gente muda o oxigênio hoje, muda o ar hoje para a gente iniciar essa reação o mais rápido possível. Bom, e essa reação precisa ser imediata contra um time fortíssimo, que é o CRB, vice-campeão da Copa do Nordeste, tem um aproveitamento muito bom jogando em casa. Então é uma parada bem difícil para o Bugre, mas não tem mais como adiar. Vamos recuperar na próxima, vamos recuperar na próxima. Tem que recuperar nessa, sábado, amanhã, 5 horas da tarde, jogo com transmissão aqui da CBN Campinas. Seguinte, os desfalques do técnico Pintado. O Camacho está suspenso, né? Tem a dúvida a respeito do Anderson Leite e também do Douglas Bacelar. Na entrevista coletiva do Marcelo Cordeiro, ele revelou a dificuldade que foi para montar o time contra o Ituano, porque, por exemplo, o Anderson Leite teve que tomar injeção para jogar. O Bacelar ele ainda está voltando depois de uma lesão que afastou o zagueiro de algumas partidas do Guarani. Só que, por outro lado, ele tem a volta... o Camacho está suspenso também. Ele tem a volta do Marlon, ele tem a volta do Ayrton, ele tem a volta do João Vitor e ele tem a volta do Matheus Bueno, jogadores que estavam suspensos na partida contra o Ituano. Ele tem mais novidades do que problemas. É claro que a gente não sabe o que acontece nos treinos, se teve algum jogador que saiu machucado e hoje aconteceu a última atividade no período da manhã e à tarde a delegação já viaja para Maceió. Curioso, Júlio, para ver o que o Pintado vai armar nessa primeira partida para tentar fazer algo de diferente e o Guarani buscar a reabilitação na Série B. O que é que vai pintar na escalação do Pintado, né? Na escalação do Guarani. Cuidado que ele vai abandonar o programa, hein? Ele tá agora com essas, né, cara? Tá com essas, tá. Não, mas ontem não tinha condição. Carlão de Freitas. Só um detalhe, até aproveitando... O Fábio Scheib. O Guarani deve fechar com mais um reforço para a janela que abre no dia 10. René Santos, 32 anos, estava no Marítimo, disputando a segundona lá de Portugal. Jogador que até tem números interessantes pelo Marítimo, jogador experiente e pode retornar ao Brasil. René Santos é mais um atleta que deve reforçar o elenco, que deve compor o elenco, porque reforçar... Sabe quem me falou isso? Caio Maciel. Ele ficava bravo com a gente porque eu falava assim, reforçar. Como é que você sabe que vai reforçar? Então, assim, é mais uma peça que chega para o Pintado aí escalar a equipe do Guarani. Lembrando, só no dia 10 de julho, hoje é dia 21, ainda tem muito chão pela frente. Reforçar é importante, né? Mas esses jogadores ainda não estarão disponíveis agora para o jogo contra o CRB. Então o Pintado precisa pensar com as peças disponíveis como ele vai montar um time que chega sem confiança, Carlão, porque não vence a 7 jogos e isso às vezes acaba tirando um pouco da confiança dos jogadores, é normal. E tira completamente, né? Contra o Ituano foi visível a falta de confiança do time do Guarani, alguns jogadores em especial, o Vinícius Cauê era nítido, né? Que estava nervoso, não conseguia acertar um cruzamento, tanto é que foi substituído. Eu acho que essa é a primeira missão, né, do técnico Pintado, tentar elevar o moral dessa rapaziada, devolver a confiança. Agora, num jogo complicadíssimo, né? Porque o CRB agora, aos pouquinhos, vai se antenando no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Se dedicou muito à Copa do Nordeste e foi bem, né? Quase que ganha, né? Se o Anselmo Ramon convertesse o pênalti, talvez a sorte do CRB seria outra. E fez um bom jogo contra o Paysandu, trouxe um pontinho importante lá de Belém e está animado para o jogo. O CRB vive um melhor momento, embora esteja na zona de rebaixamento, mas vive um melhor momento, uma maior organização, tem mais valores individuais, pode ser considerado sim o favorito a vencer, isso não é nenhum demérito para o Guarani vai lá e vai jogar o jogo, né? Aquela coisa, não é proibido vencer em Alagoas, mas time por time o CRB se encontra no melhor momento. Mas é um trabalho de resgate, achei importante uma fala do Pintado, é oxigenar, é zerar, né? É começar do zero esse trabalho de reorganização, de ajustes, de devolver a confiança para esse elenco, porque o Guarani precisa retomar. A tabela é dura, é o CRB, depois é o DEB, vai ser assim a cada rodada. Cada rodada é uma pedreira. O Campeonato Brasileiro da Série B é muito duro, haja vista que o Santos não está entre os 4 melhores. Então, só um exemplo da dificuldade da competição. E o Pintado vai ter que mostrar muita competência, muita força para tirar o Guarani da situação em que se encontra. O CRB é um time chato, né, Fábio? E jogando no Repelé, chato no sentido de positivo. Chato de se enfrentar, tá, gente? Um adversário complicado, principalmente jogando no Repelé, né, Fábio Scheib?
Exatamente, o CRB está fazendo, apesar dos números, né, o CRB está na zona de rebaixamento, mas tem um detalhe, tem apenas 9 jogos, né, todos os outros times têm 11 jogos já, o CRB tem 9 jogos, está na 18ª colocação com 9 pontos, tem esses 2 jogos para pagar ainda, mas é difícil jogar lá, fez uma boa campanha na Copa do Nordeste, enfrentou Fortaleza tão valente, né? O Fortaleza tão bem colocado na Série A do Brasileirão, mas está subindo, sim. Creio que por enquanto, é uma ilusão o CRB na zona de rebaixamento. Vai sair dessa parte de baixo e amanhã é um jogo, literalmente, de 6 pontos, né? O Guarani precisa ganhar, pegar confiança. Esquece aí, 6 pontos não existe. Se você, é um divisor de águas? Se existisse, seria bom, porque o Guarani iria para 11 pontos. Mas não vai. Se vencer, mas não vai deixa pra o time 8. desgarrar, né? Não, mas não tem negócio de 6 pontos, não. Se fosse esse time aqui, Carlão de Freitas, conjecturando, tá? Vladimir, Heitor, Léo Santos, Bacelar e Vinícius Cauê, Matheus Bueno, Anderson Leite ou Kaique, Bruno Oliveira ou Luan Dias, Ayrton, João Vitor e Caio Dantas. Tem sido algo parecido com a base. Eu ficaria assim, o Vinícius Cauê demonstrou muita falta de confiança, porém o jogo era no brinco de ouro, né? Talvez fora de casa, sem aquela pressão da torcida, ele pode render um pouco melhor, apesar que o Yuji entrou bem, cara, entrou com personalidade, arriscando em gol, acho que foi um personagem importante, poderia rever essa questão. Bruno Mas ele falou que vai colocar poucos jogadores da base, né? Eu tô achando que ele não vai colocar... Não, ele vai com o Cauê, ele vai com o Cauê, mas eu não sei, pensaria nessa questão. Muito bem. Quem que é o direito? Meu amigo Eduardo Rodrigues está fez gol, jogou bem contra o CBN, o Bolacha. Tá bom. Rapidinho. 17 jogos do CRB em casa, só 2 derrotas. 11 horas e 30 minutos, voltamos já. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Sexta-feira, 21 de junho de 2024. A proporção de trabalhadores ocupados que contam com ensino superior completo apresenta trajetória de alta no Brasil. Já os grupos sem instrução ou com menos anos de estudo perdem participação no mercado. É o que indica um módulo da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua divulgado hoje. De um total de 100 milhões de brasileiros ocupados no ano passado, 23% tinham curso superior. É o maior percentual da série histórica do IBGE, que teve início em 2012. O vice-governador do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza, afirmou à Globo News que o fechamento do Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, está gerando um prejuízo mensal de 400 milhões de reais ao Estado. Ele disse que o problema atinge o transporte de cargas, o turismo e os negócios locais. Destroços de um navio que afundou há 3.000 anos foram encontrados na costa norte de Israel. A embarcação carregava centenas de jarros
usados para armazenar vinho e azeite. O naufrágio teria acontecido numa época em que o comércio marítimo começava a prosperar. Especialistas afirmam que se trata de uma descoberta histórica de proporções globais. E a seleção brasileira masculina de vôlei perdeu para o Canadá por 3-0 na Liga das Nações. No feminino, o Brasil joga amanhã contra o Japão em partida das semifinais do torneio. O time do técnico José Roberto Guimarães avançou ao bater a Tailândia por 3-0. Invicta, a seleção brasileira feminina de vôlei teve a melhor campanha da fase classificatória com 12 vitórias. O Japão foi o quinto com 8 resultados positivos e 4 derrotas. No horário de Brasília, 11h34. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. Sempre com você, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. 11h37, estamos de volta. Só atualizar aqui uma informação importante que saiu hoje no Diário Oficial da Prefeitura de Campinas, que é a Lei de Combate ao Racismo nos estádios aqui de Campinas, também nos ginásios, chamada de Vini Júnior. Claro, uma referência ao atacante do Real Madrid, que enfrentou diversos casos de racismo nessa passagem pela Espanha. E agora algumas ações passam a ser obrigatórias em qualquer evento esportivo aqui em Campinas. São elas: divulgação e realização de campanhas educativas de combate ao racismo antes, nos intervalos e depois dos jogos, então, através dos telões, alto-falante, mural. Divulgação das políticas públicas de atendimento às vítimas de racismo. E aqui o que há de novo com essa lei, que é a interrupção da partida em andamento em caso de denúncia ou reconhecida manifestação conduta de racista por qualquer pessoa presente no evento. Então, passa a ser lei a partir de agora interromper a partida em caso de racismo durante qualquer evento esportivo. Isso conta também para o futebol. Mais informações estão em ge.globo/Campinas.
Vamos falar da Ponte Preta? Macaca se prepara para jogar só na terça-feira. É a rodada pré-derby para a Ponte também, Lupe. É isso, e a Ponte vai em busca da vitória contra o Ceará. O técnico Nelsinho Batista, em 2 jogos como mandante, conseguiu 2 vitórias contra o CRB e também contra a equipe do Novo Horizontino. O problema da Ponte é jogar fora de casa. Isso tem atrapalhado aí a matemática da Macaca em relação à zona do rebaixamento. A Ponte volta a ficar próxima do Z4 após a derrota para o Botafogo lá no estádio Santa Cruz pelo placar de 2-0. Na entrevista coletiva com o Nelsinho, ele até chegou a falar rapidamente a respeito desse jogo contra o Ceará. Tem aí praticamente uma semana de preparação e também a possibilidade da chegada de reforços no Moisés Lucarelli. Difícil, nós perdemos alguns jogadores por cartões, né? E por contusão também, né? Então, vamos agora descansar e pensar no que nós podemos fazer para terça-feira que vem, né? Sim, eu acho que todos os times buscam, todos os clubes buscam, né? E a Ponte Preta não é diferente. Nós estamos trabalhando, né? E vamos, na hora que abrir a janela, para definir as negociações. A Ponte, segundo o Eberlin, vai em busca de 3 a 4 reforços na janela de 3 a 4 peças, né? Na janela aí de transferência, que abre no dia 10 de julho. O Elvis está fora, tá? Tá suspenso pelo 3º cartão amarelo, esse é desfalque certo. E tem aí algumas situações, o Risso, se não me engano, saiu com algum probleminha para a entrada do Zé Mário. Tem também o Emerson Santos, que tomou, acho que foram 8 ou 6 pontos na face, precisou deixar o campo porque estava machucado, né? Inclusive, a Ucrânia virou, hein? 2-1 para a Ucrânia. Perfeito. Foi uma situação até interessante que aconteceu no jogo e eu não sabia dessa regra. Quando o jogador tem um choque de cabeça, a equipe pode fazer uma alteração a mais, né? Não conta a alteração do atleta que sai machucado com um problema na cabeça. Só que o time adversário também ganha uma substituição, ou seja, se você for pegar na súmula, o Botafogo fez 6 trocas, porque ele não precisou trocar o Bochecha, mas ele ganha uma porque a Ponte precisou fazer. A Ponte, como ela já tinha parado o jogo 3 vezes, ela só fez 5 trocas. Ela poderia ter feito mais uma. Então, eu sinceramente não sabia dessa situação envolvendo os 2 clubes da partida, quando um time tem um problema da troca por choque de cabeça. Então, aí fica até uma curiosidade interessante em relação a isso. Então, tem o Emerson Santos, que é a dúvida também. O Renato saiu machucado. O Renato, pelo que eu vi ali, não sou médico, mas assim, tava mancando. Perguntei para ele aí, ele falou, puxou, né, aqui a parte de trás da coxa esquerda. Então, são problemas que o técnico Nelsinho Batista vai resolver. Tem o Gabriel Novaes, que passou por cirurgia e não é assim um problema, é um problema, mas não é tão grave quanto a gente imaginava, né? O Novaes, ele passou pela cirurgia e em breve deve reforçar a Ponte Preta 2 a 3 semanas e depois, é claro, fazer todo o trabalho físico. Então vamos colocar aí no máximo 4 semanas para o Gabriel Novaes voltar a jogar pela Ponte Preta. No mínimo, né? No mínimo. São 4 semanas no mínimo. Ele pode voltar menos que isso não, porque são 2 semanas só de recuperação. O braço imobilizado, né? E depois tem toda a questão da parte física, até da confiança do jogador em voltar depois de uma lesão. E a Ponte, então, tem essa partida contra o Ceará, é a partida que antecede o derby. Daqui a pouco, eu prometi na manchete da Ponte, eu vou passar aí os jogadores pendurados, na Ponte são muitos, e também vou passar os jogadores do Guarani que entram em campo pendurados, correndo o risco de ficar fora do grande clássico da Série B, o derby entre Guarani e Ponte. Bom, é um alento, né, essa informação. Não vou colocar boa notícia, porque tudo que está acontecendo com o Gabriel Novaes, aí a gente lamenta mesmo, né? O jogador que estava tendo sequência, mas é um alento que essa recuperação pode ser mais rápida do que nós estávamos prevendo. Pois não, Fábio? Não, ainda um detalhe sobre a substituição por concussão, né? A CBF exige um protocolo de 5 a 7 dias para o jogador não treinar neste período e durante esse período não pode entrar em campo também, ou seja, um desfalque do jogo pode virar desfalque para a próxima partida, porque a CBF obriga de 5 a 7 dias o afastamento do jogador que saiu por concussão da partida. Perfeito, e é algo que a CBF e a FIFA estão copiando dos esportes americanos, que eu acho uma decisão corretíssima, porque concussão é algo delicadíssimo e você não consegue prever as sequelas a curto período desses jogadores. Então é algo ali para os médicos ficarem em cima, investigando
Eu acho que é um cuidado e que não é um cuidado excessivo, não. Acho que a CBF acerta nesse aspecto. Acerta e muito, mas eu acho que ainda falta na Copa América, se não me engano, um cartão rosa, né? Que ele vai levantar o árbitro para afirmar que aquela substituição foi por um problema de conclusão, como disse o Fábio Chaves. Para sinalizar melhor para o público, né? Exato, porque Verdade. na Série B a gente ficou ali sem saber, será que vai contar? Porque o médico tem que assinar também. O médico precisa assinar. Nós explicamos isso durante a transmissão da CBN. Mas e aqueles torcedores que estão errados, inclusive, de não estar ouvindo a CBN no estádio? Mas de repente os caras não estão ali com o radinho, né, com o iPhone, com o smartphone, com sei lá o que, ligados na rádio, eles ficaram mais perdidos. Sim. Então acho que o Lupe tá certo, tem que sinalizar pro estádio de alguma forma. Essa assinatura é importante porque, infelizmente, o futebol brasileiro que tem de lei de Gerson, né? O cara que quer levar vantagem, né? Porque aí necessita, assim, do laudo, né? O médico assinar para comprovar que foi uma concussão. Olha, um período importantíssimo para o Nelsinho. Essa paralisação, entre aspas, né? Mas esses dias de trabalho, porque ele vai poder recuperar alguns jogadores, descansar, trabalhar melhor o time da Ponte. A Ponte ela precisa ter personalidade, principalmente em jogos fora de casa. No Moisés, mesmo com dificuldades, com algumas limitações, a Ponte consegue se impor. Agora, fora de casa, é um time que não acredita que tem condições de vencer. E essa foi uma fala do Nelsinho. Né? O que me pegou muito com relação à Ponte nos últimos jogos, longe de Campinas, foram as partidas contra as equipes paulistas. Contra o Ituano, uma atitude apática da Ponte, tudo bem, era um outro comando, mas era um jogo em que a Ponte tinha a responsabilidade de vencer. Né? Eu acho que o resultado, tudo bem, às vezes pode não acontecer, mas tem que encarar, tem que jogar. Né, tem que ir lá e mostrar que é a Ponte Preta. Agora, em Ribeirão, praticamente o mesmo cenário. Depois de um primeiro tempo positivo, um primeiro tempo que deu até indícios de que a Ponte poderia conquistar algo melhor em Ribeirão. Um segundo tempo apático, erros de passes em demasia. Igor Inocêncio não acertou uma jogada de linha de fundo. O único que sobressaiu, pelo menos depois da Ponte ter tomado o gol, foi o Gé, cara, com todas as dificuldades do Gé, mas o Gé brigou, cavou faltas, né? Esse foi um jogador que conseguiu mostrar ainda algo de importante lá no estádio Santa Cruz. Agora, fora isso, a Ponte, longe de Campinas, é um terror. Né? E aqui a gente fala, tem o Ceará, mas tem o derby, e se ela quiser fazer um bom jogo, já projetando o clássico, ela vai ter que melhorar demais. Não sei com quem que ela vai contar. Tem o jogo do Ceará, que é duríssimo no meio do caminho, né? Ceará até mais forte que o Guarani. Mas se ela quiser conquistar algo positivo no Brinco de Ouro, ela vai ter que mudar completamente a postura. E não vem com essa, porque o Guarani é o último. Não interessa, o Guarani é muito forte dentro do Brinco de Ouro e é um jogo que vai ter uma outra atmosfera. Mas voltando ao assunto Ceará, jogo fortíssimo para a Ponte. O Ceará tem um propósito de acesso, pegou um empatezinho ontem contra o Sport Recife. A Ponte vai ter que jogar muita bola se quiser empatar com o Ceará. Né? Porque contra o Novo Horizontino a Ponte ganhou, mas não sei. Se o Novo Horizontino tivesse com 11 jogadores, talvez a sorte seria outra. E a Ponte ela precisa assim, corrigir muitos aspectos, defensivamente também, para que ela consiga aí, ter mais sucesso dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Ô, Júlio, vamos Sim, lá? Lupe, vamos lá. Ó, os jogadores da Ponte que entram em campo pendurados, correndo o risco de ficar fora do derby. O Elvis já tá fora, 3 amarelos. O Emerson Santos, que é dúvida, tem 2. O Matheus Regis tem 2. O Gabriel Novaes vai já desfalque certo. Pedro Rocha, tem 2. O Akin também tá com a Bolívia. O Risso, o argentino, tem 2 cartões. E o Igor Inocêncio também com 2 cartões. Ou seja, jogadores importantes. Os 2 laterais, que foram titulares no último jogo. O goleiro titular, ou seja, do sistema defensivo ali, você pega 3. Os 2 laterais, o goleiro. O Matheus Regis, atacante. E o Emerson Santos. E por que eu falo jogadores? Mas você acabou de criticar o Igor Inocêncio. Sim, mas o Igor é o único lateral. E é um cara que tem sido titular. Não foi lá em Belo Horizonte. É porque o Luiz Felipe sumiu, né? O Luiz Felipe sumiu. Não está sendo aproveitado. A Ponte só tem o Igor Inocêncio. E em caso de desfalque, o Nelsinho vai ter que improvisar. Né, num jogo muito importante, e aí complica. O Risso não vive lá uma grande fase, mas em Ribeirão teve boas situações. É um cara que, se for desfalque também num clássico, vai fazer falta. Pedro Rocha nem se fala, embora algumas críticas aí com relação ao gol que o Botafogo fez, mas é o titular, é um goleiro que já demonstrou do que é capaz. Então a Ponte, além de focar muito no jogo contra o Ceará, e é necessário esse foco,
precisa ficar um pouco esperta com relação a cartões, porque senão ela pode ir quebrada para um jogo super importante, um jogo que vale muito, né? Muito além dos 3 pontos, o derby campineiro. O Guarani, aqui na minha lista, só confirma aí pra mim, Júlio, Guarani, tem Reinaldo. Calma aí, vamos lá, aqui ó. Reinaldo, certo? Reinaldo, sim. Heitor. Heitor... Jogador importante. Não, tá? Os 2 amarelos do Heitor foi se transformando no vermelho, isso que eu tava tentando sinalizar. Entendeu? Então você ignora o Heitor aí nessa lista. Ah, tá, entendi, certo. O Anderson Leite, sim. O Heitor não. Então, Anderson Leite, eu vou tirar o Heitor da minha lista aqui. Deixa eu dar... Aí, pronto. F5, backspace. Anderson Leite. Sim. Luan Dias. Sim. Bruno Oliveira. Sim. Chay. Sim. O Chay tá... O Chay tá aí. Sumida, né? E o Diogo Matheus. Sim. Então, Diogo Matheus, Chay, Bruno Oliveira, Luan Dias, Anderson Leite e Reinaldo. São 6. O jogo do Heitor que eu me referia foi o jogo do Vila Nova, que tomou 2 amarelos. As nossas equipes, elas estão em... Transforma em 1 e vira vermelho. Isso, só que aí... E as nossas equipes, elas estão estão numa situação tão complicada que não pode poupar, né? Por exemplo, o Guarani vai poupar esses jogadores? Não tem como poupar. A Ponte Preta vai poupar esses jogadores? Não. Se ela estivesse numa outra situação, poderia até ter alguns jogadores forçado o cartão. Não sei, talvez o Elvis até tenha forçado. Ele não vai admitir, mas pode ter acontecido isso. Mas vai ter que jogar contra o Ceará de uma maneira muito forte, esquecer quem tá pendurado ou não, vai ter que encarar. E o Guarani é a mesma coisa amanhã contra o CRB. Rapaz, tá uma notícia bomba aqui, hein? Qual? Futebol brasileiro perdeu mais um treinador, hein? Deixa eu só confirmar aqui se... Vamos fazer um suspense? Vamos. Tem treinador desempregado na Série A. 11 horas e 50 minutos, daqui a pouco o Luto vem com a bomba aqui no CBN Sport. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. Os dados recentes são assustadores. O mosquito transmissor da dengue, zika vírus e chikungunya está por toda parte. Todas essas doenças podem matar. Não deixe água parada nem lixo acumulado. Caso identifique algum foco no entorno do seu bairro, notifique a prefeitura da sua cidade. Para mais informações, acesse eptv.com.br. Sétima campanha regional de combate ao Aedes aegypti. A luta é de todos nós. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. As coisas mais valiosas do mundo não têm preço. Doar sangue é um ato de amor, é um gesto solidário que devolve a quem precisa o bem mais precioso que existe no mundo, a saúde. Dê esse presente a alguém. Ligue para o Hemocentro ou banco de sangue mais próximo e agende sua doação. Eles estão de braços abertos para proporcionar uma experiência segura e confortável. Doe sangue, doe vida. Iniciativa CBN Campinas. A tragédia do Rio Grande do Sul está deixando rastros devastadores em centenas de municípios, resultando em vítimas, feridos e milhares de desabrigados. Muita gente está ajudando e a nossa região está engajada nesta rede de solidariedade. Acesse o site juntoscomriograndedosul.com.br, verifique as ações de sua cidade e saiba como ajudar. Seja solidário e demonstre seu apoio às vítimas dessa tragédia sem precedentes. Iniciativa EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca a notícia na nossa região. O leite materno é um alimento fundamental na vida de um bebê. Além de nutrir e fortalecer seu corpo, ele é uma fonte de amor e proteção. Sua doação pode fazer toda a diferença, oferecendo esperança e saúde aos recém-nascidos que mais precisam. Dê esse presente aos bebês que carecem de mais leite para seu desenvolvimento. Entre em contato com o banco de leite mais próximo de sua residência ou ligue 136 para saber como e quando doar. Doe leite materno e alimente a vida. Iniciativa CBN Campinas. 2024, com o grito de gol que você gosta.
Estaduais, Copa do Brasil, Brasileirão, Série B, Sul-Americana e Libertadores da América. Sempre ao lado do seu time de coração. Com as análises e informações que você só encontra aqui. No Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. (11h53). Vamos agora com informações do futebol paulista. Antes, Eurocopa, hein? Saiu a vitória da Ucrânia. De virada. 2-1. Quem que era o adversário mesmo? Eslováquia? Eslováquia. Então 2-1 para a Ucrânia de virada é mais gostoso. A Ucrânia vence o jogo. Hoje tem 4 horas, jogaço de bola. França e Holanda. Eu já assisti França e Holanda. Aqui de um lado era nada mais nada menos do que Thierry Daniel Henry com David Trezeguet e Zinedine Zidane. Do outro lado, a Holanda de Robben, Van Nistelrooy, Sneijder, Van Persie. Van Persie é um pouco depois. Kluivert jogar? Um pouco antes. Van der Sar. Já vi Holanda no meio campo, aí o Carlão vai se lembrar de Seedorf e Davids. Sim. E a França, aí a gente vai falar de Malouda, a gente tá falando de Makelele, de Patrick Vieira. Nossa. Djorkaeff. Pires. Robert Pires. A gente tá falando, Petit teve também, Giuli. O Djorkaeff também, Djorkaeff foi campeão, não, foi campeão em 98 com a França. De fenômeno, Ronaldo Fenômeno. Aí se você quiser a escalação do time que eliminou o Brasil, eu vou te dar de então cabeça aqui. Era Barthez no gol. Barthez Carequinha. Thuram. Lilian Thuram. Que inclusive o filho dele está jogando. Joga atacante, né? Joga muita bola. Galas. Patrick Vieira. Lateral direito, tava me esquecendo, era um Revo alguma coisa, jogava no Lyon. Não tá vindo. Tá bom. E Patrick Vieira do Manchester United na esquerda, Makelele. Não é Lizarazu? Vieira. Malouda na esquerda, Zidane no meio, Ribéry na direita, Thierry Daniel Henry centralizado no segundo tempo. Entraram Wiltord. Trezeguet. Esse é o time de 2006? 2006. E o coitado... Que é uma loucura ter perdido, na minha opinião, era mais time que a Itália, mas a defesa da Itália era absurda. E um timaço, né? E colocaram a culpa no Roberto Carlos, que estava dando uma ajeitada na meia, né? Ele deixou de marcar quem não poderia deixar, né? Cara, o homem, né? Cara, eu não sei se o Zidane ele foi, né, hiper decisivo em 98, mas eu acho que essa partida contra o Brasil foi uma das partidas lendárias do Zidane. Nossa, ele jogou muita bola. Tá louco. E o já com 36 anos, hein? Jogando muita bola. E pior que acho que ele ficou mais marcado por conta da cabeçada do Materazzi. Materazzi. A bola de ouro era dele. Era dele. Ele só não foi por conta disso. A FIFA achou que seria cara, ele bateu o pênalti uma mensagem negativa. Cavadinha na Copa do Mundo final. Doideira, né, cara? Meu Deus do céu, monstruoso. Não, em cima de quem, né? Do maior goleiro, assim. Hoje tem a discussão do Neuer, mas até então Buffon, né? Era a grande figura de goleiro mundial, era o Buffon, né? Ó, só pra desfazer o suspense rapidinho. Vai. O Atlético Goianiense chegou a um acordo e Jair Ventura, filho do Jairzinho, furacão da Copa, não é mais o técnico do Atlético, hein? Ontem foi o Boina do Vasco. Nossa. E hoje, Jair Ventura não é mais treinador do Dragão. Inclusive, canais que falam sobre o Vasco dizem que o Jair Ventura poderia assumir o Vasco da Gama. Será que tem alguma coisa a ver isso aí? É a dança das cadeiras. 11h57. Leonardo Dai agora com informações do futebol paulista. O Palmeiras venceu o Bragantino por 2-1 no Allianz Parque e subiu para a terceira posição na classificação do Campeonato Brasileiro. O Verdão tem 20 pontos, um a menos que o líder Flamengo, e está atrás do vice-líder, o Botafogo, pelo critério de desempate número de gols marcados. A equipe palmeirense abriu o placar no primeiro tempo com Rafael Veiga. Levou o empate no início do segundo tempo, mas reagiu e antes dos 10 minutos da etapa final, fez o gol da vitória com Rony. Apesar da vitória apertada, o time do técnico Abel Ferreira produziu várias outras oportunidades e poderia ter construído um placar. Um grupo de 30 membros de uma torcida organizada invadiu o CT Joaquim Grava e interpelou alguns dirigentes, dentre eles o presidente Augusto Melo. O Timão ainda perdeu mais uma posição com o complemento da 10ª rodada do Campeonato Brasileiro
e agora está na antepenúltima posição dentro da zona de rebaixamento. O São Paulo fez apenas um treino de recuperação física e terá apenas a atividade dessa sexta-feira para preparar taticamente o time para o jogo de sábado contra o Vasco após a derrota da última quarta contra o Cuiabá. Já o Santos, apesar da vitória de quarta-feira sobre o Goiás, não teve uma boa notícia nesta quinta. O Sport empatou com o Ceará e retomou o 4º lugar, deixando o Peixe fora da zona de acesso à Série A ao final da 11ª rodada da Série B. De São Paulo, Leonardo Dai. Pois não, Antônio Lupi. Algumas informações aqui finais do programa. Do Guarani, Gustavo França deixando o clube, deve ir para o Londrina, do professor Claudinei Oliveira. Já é mais uma movimentação dessa reformulação do Guarani. E rapidinho, só mais duas de mercado, também lá do Atlético, Danielzinho, que ajudou o Atlético a subir para a Série A. Pertence ao Fluminense, não vai ficar lá no Dragão. E Wagner Love também está deixando o Atlético e pode reforçar um time da Série B, o Avaí. O Love que entrou na mira do Guarani no final do ano passado. É especulação ainda, mas ele está deixando o Atlético. Então, Wagner Love aí pode agitar a Série B nos próximos dias. Porque o Poveda não vai ficar, né? Não. E ele é titular no Avaí, mas não vai ter o contrato renovado. E o Wagner Love não tá tão bem no Atlético Goianiense, mesmo com 40, mas é o Love, né, cara? Não esqueceu de jogar bola. Perfeito. Até 2 mesmo? Maravilha. Temos tempo então aqui então vai. Para atender os ouvintes. Beleza, hein? Sexta-feira, coisa linda. Um abraço aqui pro Ricardo, que manda que o futebol de Campinas precisa melhorar demais, porque a tendência é de um derby mais uma vez abaixo tecnicamente. Um abraço aqui também por final do telefone 9502 para o Guarani. Qualquer jogador que ficar fora do derby é reforço. Calma, gente. Tem que ter otimismo. Fala, equipe, bom dia. Bispo e Anjos podem trazer bons fluidos ao Guarani? Não. Essa aí é coisa de Fábio Scheib, isso aí, né? Fábio Scheib que trouxe essa pra gente ontem. Mas, Júlio, com relação às contratações, é preciso tomar muito cuidado com jogadores do exterior, né? A gente tá batendo nessa tecla há algum tempo. O calendário do futebol brasileiro é muito difícil, é muito puxado, é complicado. De repente você traz como a solução dos problemas e acaba só criando mais problemas em virtude de lesões, né? Inclusive o Toninho disse que uma das metas do Guarani seria contratar jogadores que chegassem prontos, né? Porque se tiver que contratar um jogador para ficar um tempo no DM, se recondicionando, o Guarani não tem. O Guarani tem urgência, não tem margem de erro. Bom, 4 horas tem Arena CBN aqui na CBN e a partir de amanhã começa a 12ª rodada da Série B com o jogo do Guarani contra o CRB. CRB e Guarani no Repelé, jogo às 5, né? 5 horas da tarde. Jogo às 5, abertura da jornada às 4h30 aqui na CBN. A Ponte joga só na terça-feira contra o Ceará, mas já estamos na rodada pré-derby. Exatamente. Derbowl. Semana que vem tem mais. Obrigado, gente, pelo carinho da sua audiência. Ótimo final de semana para todos vocês. A gente volta com o CBN Esportes na segunda às 11 horas da manhã. Até lá. CBN Esportes Campinas.